3, 2, 1. Vamos começar, então, o nosso ano de 2023 com os buscadores. Hoje eu vou trazer um tema, vamos dizer assim, mais conceitual de como superar crises. Vou pegar uma linha de pensamento dentro da psicologia e aí, dentro dessa linha do pensamento, nós vamos ampliar um pouco mais a percepção do que está sendo apresentado e vamos tentar extrair o verbo da letra dentro dos nossos estudos. Os buscadores têm como intenção extrair o máximo de conhecimento com a visão mais ampliada do fenômeno, né, através de vários prismas e olhares diferentes. Por isso que é importantíssimo também a troca e a partilha de vocês sobre o que vai ser apresentado e como vocês estão captando isso. É apenas um ponto de vista, não é verdade absoluta, sempre como eu falo isso, é uma maneira de olhar o fenômeno e que existem milhares de maneiras de resolver o que a gente precisa resolver, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uns slides, para vocês irem acompanhando aí. E tá gravando, depois eu coloco, né, na verdade, a abertura aqui para a gente poder partilhar, tá? Então, deixa eu voltar de novo, só um minutinho. Isso, tá aqui. Vou colocar. Então, vamos lá. Como superar crises, que é o tema da nossa noite. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é crise, né? E aí, às vezes, a gente confunde crise com algum tipo de situação que a gente está sofrendo, passando. E aí vocês vão perceber que as crises, elas também existem naquele momento que a gente não está passando por sofrimento. Existe crise quando a gente está passando por alegria? Existe. Acho que muitas das pessoas nunca tinha pensado nisso, né? Que talvez um momento de euforia, de alegria, de transformação, está te levando de um ponto para outro ponto. E de onde vai vir, né, a base da nossa reflexão? Está vindo de Erik Erikson. Alguns de vocês já ouviram falar, já conhecem. Ele foi um psicanalista responsável pelo desenvolvimento da teoria do desenvolvimento psicossocial na psicologia. É um dos teóricos da psicologia do desenvolvimento, né? Ou psicologia humanista. A teoria dele fala, no primeiro momento, que o crescimento psicológico ocorre através de estágios e fases. Não ocorre ao acaso e depende da interação da pessoa com o meio que a rodeia. Aqui ele está trazendo um olhar mais ampliado sobre o comportamento humano e está falando indiretamente de um inconsciente coletivo, né? Inclusive, que a gente falou hoje mais cedo dentro do nosso outro estudo, do Evangelho. Tem a visão de Carl Jung, que é da psicologia transpessoal, que fala que o inconsciente coletivo ele é herdado de gerações e gerações e que a gente acaba repetindo os padrões de forma consciente e inconsciente também. E Freud já tinha outra perspectiva, acreditava que os nossos, como pode dizer assim, o nosso inconsciente coletivo, ele era conseguido através das nossas ações, através dos nossos comportamentos atuais e repassados de pai para filho também. E o Erikson, ele está dizendo a mesma coisa aqui nessa frase. E ele que é o pai da expressão crise de identidade. Ah, fulano está com crise de identidade, não sabe quem é, não sabe o que é da vida, não sabe o que está sentindo, não sabe por que está sofrendo, está com crise de identidade, né? E aí, a cada estágio da vida que é apresentado, e aí eu vou passar os estágios para vocês aqui, só de uma forma mais didática mesmo, depois a gente vai aprofundar e vai tentar, né, acessar mais informações.
Cada estágio da vida é atravessado por uma crise psicossocial entre uma vertente positiva e uma vertente negativa. Aqui eu já abro um espaço para uma reflexão. Quando ele traz essa percepção de vertente positiva e vertente negativa, ele está falando de uma dualidade. Está pegando os parâmetros lá de René Descartes, né, que tem como base a explicação consciente e entre positivo e negativo, entre bom e ruim, entre verdade e mentira. Ele sempre vai ligar a gente para os polos, né? Pensando em leis hermética aí, que é a lei dos polos, né? Ou eu vou estar transitando num polo, eu vou estar transitando no outro. Só que, de uma forma mais ampliada, dentro de uma cosmologia, o estágio da vida, ele não necessariamente vai estar girando entre polos, entre positivos e negativos. Uma vez você começa a dissociar disso dentro do processo evolutivo de crescimento e compreende que não existe nada positivo e nem nada negativo. Como assim, Tony? Você fala uma coisa dessa, que absurdo, tem tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, tanta coisa positiva, legal, tal. Não, isso tudo são classificações, adjetivações que a gente compreende o mundo, que a gente é formado da nossa consciência, a gente está aqui. Não estou falando que não é justo, não é digno, não estou falando que não é real, mas é real para aqueles que acreditam nisso. Uma vez que você entende, começa a aprofundar e compreende que toda escolha é a escolha certa, que não existe vertentes nesse olhares, existe o mal, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Estão em polos diferentes? Pensando para o lado conforme a gente é educado, estão. Mas se você pensar que não existe mal, não quer dizer também que você está pensando que só existe bem. Pode ser que existe só o fato. O fato é. Esse fato para você tem um significado. Ele vai ressoar, vai te trazer uma emoção, um sentimento ou algo que vai desencadear em você determinada ação. A percepção dentro do autoconhecimento é como eu estou reagindo diante dos fatos. E na minha reação, como forma de identificação natural, eu vou tentar me colocar nessa perspectiva da dualidade. Se está sendo bom para mim ou está sendo desagradável. E eu consigo ressignificar. Porque o que quando acontece a cura? Quando eu começo a aprender a ressignificar tudo que aconteceu na minha vida e colocar o olhar que me coloca em outro ponto de experiência e de evolução e de crescimento. Enquanto eu estiver pautado nas experiências de vida que estão ligadas às minhas crises existenciais, aos meus momentos difíceis, e eu estou classificando, adjetivando como algo negativo, e estou relembrando, vivendo, acessando, e eu ainda estou preso dentro de uma ideia mental de que isso já aconteceu, não existe mais, real no fato, mas existe dentro de mim, dentro daquilo que eu sinto, dentro daquilo que eu percebo, dentro daquilo que eu me emociono. Então, aqui é um buraco gigante que o Érico X trouxe para a gente poder aqui, né, falar, que dá para a gente ficar vários dias falando sobre isso aqui. Mas é importante, quando a gente começar a entender esses estágios, que ele vai classificar esses estágios. E aí, nessa classificação, você vai levar dentro das experiências que você teve, de onde você viveu, o que você viveu, quando que foi, se você vai lembrar ou não disso que eu vou apresentar, e aí você vai perceber a classificação que você deu para isso. Ok? Então, vamos lá. As duas vertentes são necessárias, mas é essencial que se sobreponha a positiva. Aqui, Eric já está falando de autoconhecimento, no sentido de que sobrepor a positiva vai criar um universo mental para que você vibre melhor em altas frequências, pegando filosofia hindu, subindo ali, saindo da minha periferia, desidentificando das questões da matéria, subindo para as dimensões de altas frequências, para me colocar em conexão com o todo, com a fonte. A forma como cada crise é ultrapassada ao longo de todos os estágios influenciará a capacidade para se resolver os conflitos inerentes à vida. Aí ele está aqui dizendo para a gente assim, de forma direta, né? A maneira como você lida com o que acontece com sua vida vai dizer como a sua vida vai estar, como sua vida vai se tornar. De forma direta ele está dizendo isso. Se você está conectado ainda, né, nas perspectivas de que a vertente negativa tem mais força do que a positiva, tá tudo certo, é real. Pode continuar aí. Ou seja, vai demorar um tempo. E ele vai influenciar no seu estilo de vida, inclusive nos resultados que você vai ter na sua vida.
Tem uma coisa que eu falo assim, se você pensa que pode ou que não pode, de todo jeito você está certo. Porque é você que está pensando. É você que está sentindo. Então, a mesma energia que você gasta para dizer que pode, é a mesma energia que você gasta para dizer que não pode. Só que a densidade de viver determinadas experiências é totalmente diferente uma da outra. E aí nós vamos, então, começar dentro desse processo de percepção desses estágios do desenvolvimento humano. Primeiro estágio, até 1 ano de idade, que aí ele traz, é da confiança versus a desconfiança. Durante o primeiro ano de vida da criança, ela depende das pessoas que cuidam dela, requerendo cuidado para tudo. Vamos botar um ponto aqui. Aquela criança, na sua infância, que não recebeu esse cuidado, que não teve essa atenção, que não teve esse acolhimento no primeiro momento, que não teve todo esse suporte de alguém que ela confiasse para atendê-la dentro das suas demandas, ela vai se tornar no futuro, segundo o Erickson, não é o Tony que está falando, uma pessoa totalmente desconfiada, sem acreditar nas outras pessoas, com dificuldades de dar e receber carinho, de interação social, ela vai se tornar uma pessoa mais dura, totalmente desconfiada de tudo e de todos. E aí ele fala, o amadurecimento ocorrerá de forma equilibrada se a criança sentir que tem segurança e afeto. O afeto é uma das principais energias que a criança percebe, porque como a consciência dela não está formada, mas o seu lado intuitivo, o seu lado ainda, vamos pensar assim, mais espiritual, traz para ela os códigos que ela precisa acessar sobre o que é ser seguro, porque ela não tem nem ideia o que é a palavra segurança e o que significa. Mas ela sente. É totalmente sensível uma criança. E aí, o que acontece? Se ela tem essas duas percepções de segurança e afeto no sentir, aos poucos ela vai adquirindo confiança nas pessoas e no mundo. Se por acaso, em algum momento da história dela, do primeiro ano, né, e a maioria de nós, vou colocar a maioria, não temos lembranças do nosso primeiro ano. O acesso a esse momento da vida, como nós não tínhamos consciências pelo nosso ego, pela nossa personalidade formada, não compreendíamos o mundo, né, é muito, muito profundo, muito imaturo. Então, em alguns casos, a necessidade de se fazer algumas terapias e práticas que te levem, talvez, nesse momento, para se revelar situações que aconteceram dentro do seu psiquismo. E aí, você conseguir ressignificar algumas coisas e se curarem. E aí, vamos pegando aqui. Essa interação permite ao bebê desenvolver um sentimento de confiança de que suas necessidades serão satisfeitas, ou, se a mãe não foi atenta e carinhosa, de que não irá obter o que precisa, tornando-se totalmente desconfiado, que foi aquilo que eu disse, né? E aí, o que a gente percebe, pessoal? Quando a gente vai para as relações humanas, e a gente começa a depositar no outro a necessidade de nos atendermos dentro das perspectivas de segurança e de afeto, a gente chega com uma carga tão grande de energia que algumas pessoas não conseguem receber essa responsabilidade, essa projeção que o outro tem sobre ele. O que acontece muito dentro dos relacionamentos humanos? As pessoas projetarem todo aquele amor que elas sentem, que elas procuravam, que elas sabem que existe dentro dela, ou que alguma vez ela sentiu na sua vida, principalmente nessa infância, nas pessoas que estão próximas dela nesse momento. E às vezes, quando ela não tem o que ela deseja, o que ela quer, ela entra em surto, ela fica desconfiada, ela se fecha para o amor, porque não é correspondida de acordo com as expectativas que ela mesma cria. E a gente já sabe que expectativas vêm de uma projeção de um futuro que a gente idealiza e gostaria que fosse da maneira que a gente criou na nossa mente. E o sofrimento está em cima de gerar expectativa, porque vai te levar para um ponto de ansiedade sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, se vai ser dessa maneira, e aí quando você vê, seu coração já está batendo, palpitando
a 250 por hora. O máximo é 220, né? Conforme a fórmula que a gente entende. Mas existe uma outra fórmula de Carbonem, é outra coisa que eu estou falando aqui. Uma fórmula de Carbonem para mensurar batimento cardíaco, porque a fórmula natural que a ciência utiliza é 220 menos a idade, para saber batimento cardíaco máximo. Mas existe uma outra forma chamada de Carbonem, que não é 220. E, inclusive, os batimentos cardíacos passam de 220, quebrando alguns paradigmas. Não sei nem por que eu falei isso aqui, mas está tudo bem. Enfim, o que nós estamos querendo dizer, então? Quando acontece isso na vida adulta? Quando a gente vai para as relações, quando a gente vai para as interações em que a gente não é percebido e quando a gente não é, como posso dizer assim, responsável por aquilo que está tentando buscar, irradiar. Quando a gente começa a colocar no outro a dependência para realizar aquilo que a gente tem, né, de desejo. Quando a gente começa, então, a não assumir a responsabilidade sobre a própria vida e transferir para os outros responsabilidades por aquilo que a gente está vivendo. A gente vai viver a mesma experiência da criança que não teve a mãe, chorando, abrindo a boca, esperneando e querendo atenção. Só que o choro, a forma de espernear e de querer atenção, muda a partir do momento que a gente vai crescendo, né? Se eu estou vivendo uma crise, eu preciso compreender qual é o estágio dessa crise que eu estou nesse momento. É o estágio que eu estou me sentindo inseguro? É o estágio que eu estou desconfiado do que está acontecendo? É aquele estágio que eu estou, inicialmente da crise, desconfiado de que isso não é o que parece. É aquele estágio que talvez eu comece a perceber que eu não estou sentindo mais amor, né? Por isso que está acontecendo. Parece que eu não estou tendo mais aquele afeto que eu acreditava que eu tinha, que eu recebia. Dentro da crise, isso acontece muito principalmente nos rompimentos de relacionamentos, né? Ou perdas de trabalho também, que naquele momento a pessoa já vai começar a colocar em dúvida. Por que fulano está terminando comigo? Por que eu fui mandado embora? Eu não fiz nada, mas será? Aí começa o será a entrar nesse ponto de desconfiança. Não, deve ter alguma coisa por detrás. Fulano deve ter feito alguma coisa, o ciclano falou, o Beltrano apontou, não sei o que tem, lá naquele serviço o pessoal falou mal de mim, e aí começa a criar um tanto de historinha dentro do primeiro estágio, chega nesse ponto, né, de desconfiança sobre o que está acontecendo. Dentro do segundo estágio, e aí já entre o segundo e terceiro ano da criança, né, ela vai desenvolver autonomia versus a vergonha e dúvida. Olha que interessante. Quando a criança tem 2 e 3 anos, né, de idade, ela está desenvolvendo autonomia e, ao mesmo tempo, contrapondo a vergonha e a dúvida dela. Nesse período, a criança passa a ter controle de suas necessidades fisiológicas. Ela começa a perceber que ela consegue controlar o cocô, né, o xixi, começa a tirar a fralda também, já tirou em alguns casos, e a responder pela própria higiene pessoal, que dá a ela grande autonomia, confiança e liberdade para tentar novas coisas sem medo de errar. Quando a criança começa a viver isso de uma forma mais, como pode dizer assim, presente, na hora dela pegar a escova de dente, brincar, né, de escovar o dentinho, dela ir no banheiro sozinha, de fazer suas coisas, de começar a estimular ela, né, a ter autonomia. Tem muito pai que nessa idade começa a proteger a criança. Cuidado, não faz isso, não deixa sozinho. Cuidado com o que ele está fazendo, fica de olho. Começa a criar para essa criança uma insegurança e não deixa a própria criança desenvolver a autonomia dela. E ela se torna um adulto depois, o quê? Totalmente inseguro, sem autonomia para assumir riscos, porque ela foi muito protegida nesse intervalo de tempo e ela naturalmente aceitou essa proteção como algo sendo dela. E aí ela acredita que sempre vai ter alguém que vai salvar a vida dela, que vai proteger e vai ajudar. Olha que interessante isso. Se nessa fase for criticada ou ridicularizada, desenvolverá vergonha e dúvida quanto à sua capacidade de ser autônomo, provocando uma volta ao estágio anterior, ou seja, a dependência. O que acontece?
nessa idade, os adultos costumam brincar com as crianças, né? Fazer umas brincadeirinhas, colocar uns apelidozinhos. Isso é uma coisa muito, muito importante a gente ter a clareza, né? E estar atento a isso, porque a gente pode estar estimulando aí, né, uma insegurança da criança e de quem ela é. Ao permitir que a criança haja com alguma autonomia, sem superprotegê-la, ela adquirirá autoconfiança e sentirá que consegue controlar a si mesma e ao mundo ao seu redor. O que acontece com o adulto quando ele foi muito protegido na sua fase infantil? Ele não tem autonomia, sempre está perguntando a alguém se está certo, se está errado, se pode fazer, se não pode. Ele sempre está pedindo permissão. Ele sempre está com a sensação que estão olhando para ele, estão julgando, estão, entre aspas, vão ridicularizar ele, que nada daquilo que ele quiser vai prestar, e aí ele começa a ter vergonha. E começa a ficar com muita dúvida, sabe aquelas pessoas que têm dúvida de tudo, pergunta tudo, ela não consegue ter autonomia para desenvolver nada, para dizer não, para dizer sim, para escolher o que come. Quando você pergunta, o que você quer? Você quer comer isso ou aquilo outro? Você está dando para a criança a oportunidade dela escolher, ela assumir autonomia. E chega um momento que você não precisa nem fazer a pergunta, ela mesma já vai dizer o que ela quer. Agora, se você não dá, isso é um exemplo muito superficial, tá, gente? Mas se você protege demais e fala, não, eu vou te dar isso, porque isso aqui é bom. Não, tu come isso daqui, faz isso aqui. Não, deixa que eu faça isso para você. Vem cá, papai vai cuidar, mamãe vai arrumar. Vem cá, não faz isso não. Quando você começa, você tira totalmente a autonomia da criança. Você não estimula ela a ser autossuficiente. E dentro do momento de crise nosso, nós vamos entrar nesse estágio de novo, nós vamos reviver ele. Porque os momentos de crise são nada mais, nada menos do que são ciclos de repetição dos estágios de desenvolvimento. Primeiro a gente vai passar para o primeiro estágio, que a gente já viu aqui, que a gente falou, vou voltar aqui para vocês poderem lembrar da confiança e da desconfiança. Você vai desconfiar ou confiar em você, em tudo que está acontecendo. No segundo estágio, ou você vai assumir autonomia sobre o que está acontecendo, entender que você pode assumir a responsabilidade de transformar a sua vida, ou você vai ter muita vergonha e dúvida, e vai ficar inseguro, porque você não desenvolveu sua autonomia. No terceiro estágio da crise, você vai ter que tomar uma iniciativa, ou você vai querer culpar alguém ou se sentir culpado e se colocar como vítima. E isso acontece muito sobre o quarto e quinto ano do desenvolvimento. Durante esse período da criança, ela passa a perceber as diferenças sexuais e os papéis desempenhados por mulheres e homens na sua cultura, entendendo de forma diferente o mundo que a cerca. Se a curiosidade sexual e intelectual for reprimida e castigada, poderá desenvolver sentimento de culpa e diminuir sua iniciativa de explorar novas situações ou de buscar novos conhecimentos. Punições excessivas podem restringir a imaginação e a iniciativa da criança. Isso aqui é uma morte da criatividade, né? Quando a gente começa a colocar as nossas verdades para as crianças. E falar, isso você não pode pensar, isso você não pode fazer, isso é errado, isso não pode ser assim, isso não sei o que tem. Aí você começa a colocar a pessoa dentro de uma caixinha, criar um molde para ela, que ela vai crescer a vida toda aprisionada com essa sensação. Ela nunca vai ter iniciativa para nada, porque ela aprendeu a receber o que é certo e o que é errado de fora, e aí ela começa a buscar fora a resposta, porque ela precisa dentro. E quando ela não vê a resposta do lado de fora, ela vai se sentir culpada. Ela vai se sentir totalmente culpada. Não porque ela acredita que fez algo de errado, mas porque ela não percebe dentro dela que ela não teve a responsabilidade pelo que o outro sente, que ela só tem a responsabilidade pelo que ela sente. E aí, se ela não tiver a iniciativa de mudar e de transformar, ela vai deixar que o sentimento do outro seja a responsabilidade dela. E ela assume que ela é a culpada pelo que o outro está sentindo, pelo que o outro está pensando, pelo que o outro está fazendo. E que ela não pode fazer isso porque o outro vai pensar disso dela e ele vai ficar assim. E ela depois vai se sentir culpada. E aí fica em constante sofrimento. Olha que interessante. Quando que acontece isso dentro do estágio da crise? É quando a gente já chorou o suficiente, quando a gente se sentiu inseguro, quando a gente percebeu ali, né, que aquela dor que a gente teve pode ter sido provocada simplesmente porque eu senti vergonha e dúvida sobre o que aconteceu. E ela
vai pedir para você, nesse terceiro estágio, para você tomar uma iniciativa. Nesse momento, tem que vir de dentro. Não é ninguém de fora. A iniciativa é, eu não quero mais passar por isso. Chega. Eu não aceito mais viver o que eu estou vivendo. A partir desse momento, eu não quero mais isso em minha vida. E eu decidi isso, eu tomo a iniciativa que isso nunca mais vai acontecer. E aí a pessoa fica totalmente centrada, consciente de qualquer sinal que para ela possa de colocar ela de novo no mesmo tipo de experiência, ela vai tomar a decisão rápido. Porque ela decidiu e tomou posse e foi para ação. Ela tem que ter iniciativa, mas tem que partir dela. Não adianta de ninguém de fora falar, olha, eu acho que você devia fazer isso. Olha, eu acho... Porque isso ela aprendeu na vida dela toda, até o terceiro ano aqui. Sempre falando para ela o que ela devia fazer, como fazer. Sempre inibindo a capacidade de cocriação que ela tinha. Então, ela vai crescer uma criança totalmente dependente do externo. No quarto estágio, que ela começou a iniciar, teve a iniciativa, saindo da crise, não quero mais sofrer, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais passar por isso, agora eu vou começar a construir uma nova história. E aí é dos 6 a 11 anos de idade, mas se repete nos momentos de crise de cada um de nós. Nesse período, a criança está sendo alfabetizada e frequentando a escola. Isso que propicia o convívio com pessoas que não são seus familiares, o que se gerar maior sociabilidade, trabalho em conjunto, cooperatividade e outras habilidades necessárias. Quando a criança não vive isso de forma aberta, no sentido de construir o seu desenvolvimento, se ela não vai aberta para a escola, e se ela chega lá já cheio de paradigmas e crenças do que pode e o que não pode, ela vai começar a se sentir inferior. E aí o próprio grupo, como diz o Érico aqui, o Erickson, né, vai começar a criticá-la, passando a viver inferioridade em vez de construtividade. Ela não vai querer participar das festas, não vai querer trabalhar em conjunto, ela não vai escolher fazer trabalho com outro coleguinha, ela sempre vai querer ficar isolada, porque ela vai se sentir inferior aos outros. Aí vai começar a achar que fulano é mais bonitinha que o outro é mais metido, o outro é mais aparecido, e ela vai arrumar um tanto de desculpinha na mente dela, simplesmente para entrar nessa frequência de inferioridade. Tudo aquilo que aí te julgava, que o outro parecia ser melhor ou pior, a gente estava entrando nesses critérios do julgamento e se sentindo em inferioridade, e o olhar não era para isso, o olhar era de construção, do coletivo. Mas claro que existem outras coisas por detrás, né? Nós vamos entrar nisso depois. No quinto estágio, então, da crise, ela começa a assumir a sua identidade, ou ela não começa a perder quem ela é. Ela entra numa confusão de papéis, ela fica sem norte, sem direcionamento. Começa, então, aos 12 anos e vai até o fim da juventude. O quinto estágio ganha como contornos diferentes devido à crise da mentalidade que nela ocorre, causando confusão entre a sua identidade e seu papel na sociedade. Né? Aqui aquelas perguntinhas, para que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, não estou entendendo. É um momento de decisões e confusões que são importantes para a formação de uma mentalidade sadia para a vida adulta. Ao final desse estágio é desenvolvida a virtude da fidelidade aos sonhos e objetivos. Se você não conseguiu compreender nesse momento quem era você, se você não acessou a sua identidade, o seu papel, qual que era a sua função, o que você ia fazer na sua vida, claro, com 12 aos 20 anos de idade, tem gente que não sabe até hoje. E tá tudo bem, porque isso aqui é uma visão da psicologia mais linear. Não necessariamente acontece assim com todos, né? A gente pode aprender a viver isso de outra forma, tomar essa decisão mais à frente, né? Então, não é nesse momento que as coisas acontecem e tem que ser. Isso é só um ponto de vista da psicologia sobre a identidade e a confusão de papéis. Então, ao final desse estágio, né, é desenvolvida a virtude da fidelidade aos sonhos e aos objetivos. Se a gente não compreende profundamente isso dentro de nós, dentro desse estágio, quando a gente entra em momentos de crise, a gente tem muita dificuldade de acessar novamente a nossa energia, a nossa força, assumirmos quem somos. Quando a gente está vivendo um momento de crise profunda em nossa vida, esse quinto estágio,
ele está ligado principalmente a essa mentalidade, o que ocorreu dentro de mim, que não consegui me conectar à minha essência para exercer de forma clara, verdadeira, todos os meus objetivos, todas as minhas potencialidades, tudo aquilo que pode me colocar num ponto diferente de onde eu estou passando agora. E aí a pessoa, então, vai para o sexto estágio, né? Que aqui é muito comum, porque quando você entra na crise da identidade, quando você chega ali, que você não consegue compreender o seu papel, ou você se isola naturalmente, né? Ou você vai viver ali uma intimidade. O que quer dizer isso? Nesse momento, o interesse, além de profissional, gravita em torno da construção de relações profundas e duradouras. Normalmente, aqui no jovem adulto, ele está buscando o quê? Alguém para compartilhar a vida, alguém para construir uma família, porque a sociedade ensinou assim. E ele aprendeu que era isso. E começou a desenvolver, desabrochar para o amor, né? Enfim, está procurando alguma coisa que seja mais profunda e duradoura. Isso é criar intimidade, isso é criar laços. Pode-se vivenciar momentos de grande intimidade e entrega afetiva. Caso ocorra uma decepção, a tendência será o quê? Um isolamento temporário ou duradouro. Aí que nós vamos ver a diferenciação. Quando o isolamento é temporário? Quando a gente passa pelos outros estágios que eu apresentei aqui da crise, e a gente vai pegando a vertente positiva da crise, e não a vertente negativa. Então, vamos supor que hoje eu terminei meu relacionamento, beleza? Nesse primeiro momento, como resposta da minha personalidade, eu vou desconfiar de algo. Que algo aconteceu para esse fim do relacionamento. Só que, se eu tiver clareza e percepção que isso é uma maneira que eu estou tendo de ler o fenômeno, e me desconectar da confiança e voltar para mim para a confiança e falar, não está tudo certo. Se o universo está apresentando para mim nesse momento, se ele está dizendo que não é, e eu tô assim, e está acontecendo o que está acontecendo, eu vou aceitar. E eu confio, porque eu sei o meu papel, eu sei quem eu sou. A partir desse momento, a vertente positiva já muda a percepção da vertente negativa. E aí, quando eu assumo isso, eu confio, eu começo a desenvolver o que? A minha autonomia própria, de que eu posso novamente me envolver com outras pessoas e que aconteceu o melhor dentro do tempo que eu fiquei com aquela outra pessoa, e o melhor sempre vai estar acontecendo na minha vida. E eu posso pensar essa relação para relação de trabalho, eu posso pensar para relação familiar, eu posso pensar qualquer tipo de situação. Se eu começo a confiar, entregar, entender que isso que o universo está me apresentando, eu vou aceitar, eu vou abrir mão, eu não vou fazer nenhum tipo de força para manter algo que não seja fluido, leve, verdadeiro. Ou seja, eu adquiri novamente a minha autonomia porque eu sei o meu valor, eu sei a minha identidade, eu reconheço quem eu sou. A partir dali, eu vou escolher conscientemente não viver mais nessa perspectiva de me sentir culpado pelo que aconteceu, porque ninguém tem culpa de nada. São apenas escolhas conscientes e todo mundo pode escolher o que quiser. Não necessariamente o meu desejo, o meu critério, a minha vontade é pré-requisito que o outro sinta a mesma coisa que eu sinto. Isso é muito libertador quando você perceber assim, o fato de você amar alguém não é critério para que o outro te ame. Ele não é obrigado a te amar. Não existe isso, e só que a gente cria isso, mas eu te amo. Sabe, toda hora a pessoa fica repetindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, como se fosse uma carga que a pessoa coloca sobre o outro mundo. Olha que você vê, eu te amo, me ama também. Isso olha a carência na hora de falar. Olha a forma, isso sutilmente você começa a perceber. Porque o amar é livre, não precisa ficar declarando, não precisa ficar mostrando, não precisa ficar irradiando, porque a única justificativa para o outro me amar é o amor. Nada mais. Só isso. E aí eu começo a ter iniciativa para transformar a minha vida, para novamente ficar tranquilo, em retidão, em estágio, em consciência, porque confio, assumo a minha identidade, vou para a minha iniciativa. A partir daí eu começo a construir novos laços, novas pessoas, novos círculos, novos ambientes, e pau, as coisas se transformam. Se eu fui mandado embora de um emprego, a situação estava ruim, não estava me sentindo bem lá dentro. Eu tive autonomia, eu assumi a responsabilidade, pedi demissão, fui embora e agora estou construindo uma nova realidade, estou encontrando com novas pessoas, vivendo outras experiências, me conectando a novas consciências, frequentando outros ambientes, então eu estou construindo isso. E nessa construção eu não posso ter a percepção que eu sou inferior a quem já está aqui ou vivendo. Não existe maior ou menor. Isso são conceitos
sociais, dentro dessa linha mais cartesiana. E aí, no quinto estágio, já construída a minha identidade, sabendo quem eu sou, pegando a vertente positiva da minha impressão energética, eu vou seguir o meu caminho. E aí eu crio intimidade comigo em primeiro lugar, com quem eu sou. Eu aprendo a me amar, eu começo a me respeitar, eu começo a fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu paro de gastar o meu tempo, a minha energia, a minha força tentando impressionar o outro para que o outro me enxergue como se fosse uma criança desesperada querendo atenção. E aí eu vou para a minha produtividade, que é o oitavo, é o sétimo estágio dentro dessa escala de superação de crise. Nesse momento eu já estou produtivo de novo. Eu estou dedicando a minha vida à construção de algo que faça sentido para mim e que eu possa ajudar a sociedade, que eu possa construir algo que realmente eu vai impactar a minha vida em primeiro lugar e depois a vida das pessoas como efeito de onda, como natureza. E aí eu começo a contribuir de forma consciente, tanto nos aspectos físicos como emocionais, mentais e espirituais, né? E eu não preciso mais ficar totalmente atrelado às percepções de que sou inferior. E isso acontece sempre na meia-idade. Aí, meia-idade, você pode pensar quando você quiser. Em meia-idade, questões cronológicas, 30 anos, 35, não sei, né? Saiu da fase da adultescência, se é adulto e adolescente ao mesmo tempo, que tem muitos esses comportamentos, né? Dos 20 aos 30, para alguns, não é a maioria, claro, cada um tem um estágio diferente de maturação, de compreensão do mundo, e é respeitável isso, mas existe os adolescentes, inclusive existe os idosos que se sentem adolescentes, com comportamentos ainda de adolescentes, e tá tudo bem, não quer dizer que é errado não, porque se isso faz sentido para a vida dele, deixa ela bem, tá ok, se ele tá elevando, tá construindo, tá fazendo, se sentindo feliz, tá tudo certo. É um momento de gerar. Não é somente gerar filho, mas também envolve o fato de criar e orientar as gerações seguintes. Para isso é necessário que os pais tenham adquirido identidades próprias e bem definidas. Se você chega nesse estágio dentro de uma crise e que você é convidado a produzir, você não tem força, que você está estagnado, que você não tem vontade, que você só quer ficar na cama, que você não percebe que o universo está te chamando para você poder manifestar a sua energia, produzir, independente do que esteja acontecendo com você. Isso tudo são ferramentas que você pode utilizar para explodir, crescer ainda mais quem você é, e não ter o olhar contrário, de que isso é algo da minha vertente negativa, e que isso me paralisa, e que isso me bloqueia, não, que é isso. Vamos pegar vários exemplos aí de pessoas que a gente sabe que são exemplos. Tem pessoas que a gente sabe que não tem braço, não tem perna, dão palestra, viajam o mundo todo. Pega aquele cara que foi um dos mais inteligentes que a gente viu aí, né? O Stephen Hawking, né? Que só falava com a voz do computador e o cara fez o que fez, né? Dentro da ciência, dentro da física quântica. Então, não importa o que você está vivendo, a historinha que você contar aí para sua mente é o que vai fazer você manifestar. E aí você vai compreender como que eu posso, então, ser produtivo. A primeira coisa é compreender o seu papel e criar a sua identidade. Se você perdeu a sua identidade, ela está atrelada à sua juventude. Porque ela diz disso. A crise de mentalidade que nela ocorre, causando confusão entre a sua identidade e seu papel na sociedade. É um momento de indecisões e confusões que são importantes para a formação de mentalidade sadia para a vida. Aqui vai depender muito dos incentivos que você teve com as pessoas que você conviveu, a forma que as pessoas viam o mundo e de que forma elas apresentaram isso para você. Porque isso se tornou a sua realidade, se tornou a sua verdade. Só que você pode transformar tudo. Você só não pode assumir isso como algo absoluto da sua vida e que não tem mais jeito, porque aí sim você vai ficar preso na confusão de papéis. Chegando aqui no oitavo estágio, na última parte, nós vamos falar de integridade versus desesperança. Isso acontece muito, e colocou entre aspas velhice, mas isso acontece a todo momento. Acontece inclusive hoje na infância. A desesperança. Se o envelhecimento ocorre com sentimento de produtividade e valorização do que foi vivido, se o crescimento ocorre sem arrependimentos e lamentações sobre oportunidades perdidas, então haverá integridade e ganhos.
Do contrário, o sentimento de tempo perdido e a impossibilidade de começar de novo trará tristeza e desesperança. É um momento de profunda reflexão. O Erickson, ele, né, pontuou isso dentro dessa visão da psicologia, mas olha para vocês verem como é que isso é atemporal e não tem fase. Não tem fase em idade. Quantas crianças hoje, a gente conversa com elas, você vê que ele não tem vontade de nada. Não quer produzir nada, não quer ser nada, não sabe de nada. Tá tudo bom, tá tudo normal. Quantos jovens hoje estão em crise de identidade e não reconhecem a sua integridade? Estão desesperançosos. Tem quantas crianças a gente vê hoje tristes, com depressão, dentro do quarto, porque não acha graça em nada. É tudo tão sem sentido. Não tem nada a ver com a velhice, porque está relacionado a sentido de vida. Está relacionado à produtividade, está relacionado à valorização. E quando eu falo isso, não é produtividade social nem a valorização social conforme a nossa personalidade faz a leitura. É o que você produz para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para a sua vida, o que você gostaria de produzir para você, como ser humano, experienciar nesse estágio que você tem aqui. Como você se valoriza diante das situações, qual o seu posicionamento. Você assume a sua identidade, você sabe quem você é, você realmente passa por esses estágios aqui com a vertente, vamos pensar positiva, como diz Erickson, tendo confiança que o melhor está acontecendo na sua vida, tendo autonomia para assumir os riscos e realmente arriscar, porque só vai viver coisas extraordinárias daqueles que arriscam, aqueles que estão pautados dentro dessa ideia de segurança, conforme é apresentado socialmente, vão ficar dentro de uma caixinha, cumprindo papéis, e a vida vai passar, e no final do dia pode cair na crise lá existencial. Se você desenvolve a iniciativa em todas as suas ações, cara, eu estou mal, mas eu tenho que ter uma iniciativa, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui. O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso ler? Quais os caminhos que eu tenho que frequentar? Qual a pessoa que eu preciso conectar? O que eu preciso ouvir? Eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso escutar uma música de elevação. Eu tenho que cortar o telefone dessas pessoas que são tóxicas na minha vida, eu tenho que me afastar delas, eu tenho que fechar as portas, eu tenho que dizer não com forma clara, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter iniciativa, eu não posso ficar onde eu estou, no limbo, sofrendo, identificado as energias mais densas, achando que isso é a minha realidade, porque minha mente criou isso e eu acredito. É hora de eu lutar contra mim, contra os meus desejos e contra principalmente esse viés que eu tenho de ser uma vítima sobre todas as coisas e parar de me sentir culpado. E parar de me comparar com o externo, parar de me comparar com as pessoas, parar de comparar com o mundo, com a vida, porque não existe comparação. Somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta diferentes, cada um com uma consciência e uma forma de ver o mundo. Não querer ser igual a todo mundo, querer ser igual a você. Isso basta. No dia que você querer ser igual a você, acabou, sua vida se transforma. E aí você vai construir o que precisa ser construído. Você vai perceber que você não é inferior a nada, nem a ninguém. Você vai começar a ter sua identidade cada vez mais forte, cada vez mais clara de quem você é. E isso é magnetizante, isso é eletromagneticamente atrativo. Automaticamente o universo vai mandar as coisas para você porque você se tornou aquilo que você é, em essência. E aí você vai ter intimidade com seu ser. Você vai se amar em primeiro lugar, você vai ter orgulho de você. E não tem problema nenhum você ter orgulho de quem você é, porque a sociedade acha que ser orgulhoso é algo ruim, conforme ela nos ensinou. E não, o orgulho é você se reconhecer, é você se valorizar, que você é foda, é fenomenal e que você passou por grandes dificuldades na sua vida e hoje você é o que é porque você teve capacidade de ressignificar e de se curar. Então você tem que honrar isso, bater no peito e dizer, graças a Deus, eu sou foda mesmo. E começar a produzir isso para você criar, irradiar, deixar sua marca aqui nesse mundo, criar algo que faça sentido para as gerações futuras e para a geração de agora. Assumir o seu papel de poder dentro do caminho, mas trabalhar com total integridade entre os seus valores, sua essência, e nunca perder as esperanças de quem você é, independente de qual faixa etária que você esteja.
Independente do que você pensa sobre o mundo, independente do que vão falar de você, parar de se preocupar com o externo, voltar para dentro e assumir o seu poder pessoal. Porque nós estamos falando de poder pessoal. Para de dar poder para as pessoas dizer o que é melhor ou pior para a sua vida. Para de dar poder para as pessoas para dizer o que é certo e o que é errado para você. Para de dar poder para as pessoas para ser aceito ou não aceito, para se sentir pertencente ou não pertencente. Para de buscar isso. Precisa curar sua criança interior e mergulhar. Por que que você faz isso? E assumir a responsabilidade e decidir que não quer mais isso. Nesse momento, você vai superar a crise. Nesse momento, você vai evoluir. Somente a partir dessas reflexões profundas e percebendo que esses estágios eles vão acontecer em vários momentos de crise na nossa vida. Em vários momentos em que vai parecer que é algo ruim. E aí você vai classificar e vai se identificar. Mas se você tem compreensão desses estágios agora, você sabe que vai passar. Nada é permanente nesse mundo, são ciclos. Inclusive o tempo que a gente compreende ele cronológico, né? Na filosofia africana, dentro do próprio xamanismo, né? Eles não compreendem o tempo linear, porque quando você se prende ao tempo linear, a sua sensação é que não vai dar tempo, que vai faltar, que está passando tudo rápido demais, que você não vai conseguir. Não. Dentro das tradições, são ciclos, são experiências. Cada momento da sua vida é um ciclo, é uma experiência. Então, aprenda a aproveitar todo o ensinamento desse ciclo, porque vai passar. Se você está ótimo, está feliz, está confiante, está crescendo, está produzindo, aproveita agora, porque vai passar. Não quer dizer que vai vir coisa ruim, não é isso que eu estou dizendo, porque o ego joga para esse lado. Mas vai vir outro ciclo, outras experiências, outras consciências, outras vidas, outros caminhos. Aproveita. Aproveita e vai aproveitando. Tá passando um momento ruim, tá difícil, tá com dor, aproveita para receber o ensinamento, para ressignificar, para assumir de novo seu poder pessoal, para abrir mão dos pensamentos das vertentes negativas e assumir o seu papel, criar significado, ressignificar, trazer a força que existe dentro de você que você precisa acessar. Então você vai crescendo em cima disso e vai se transformando. Então, esse é o olhar, aproveita, porque também vai passar, vai chegar um momento que você vai estar bem, que você vai estar vivendo uma experiência muito melhor e que você não vai nem lembrar disso. E se lembrar, a ideia é que lembre sem se identificar, consiga falar, sorrir, achar graça. Porque quando a gente ri da gente, é um movimento de cura. Quando você lembra de que você fazia, as coisas que você falava, a forma que você pensava, e você fala, cara, como é que eu era, cabecinha e ria. Isso é sinônimo de cura, porque só vai haver. Só pode ser redimido aquilo que é assumido. Então, assume, não tem problema nenhum. É tudo uma coisa natural. Percebe? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Maravilha. O que nós vamos fazer então agora, dentro dos nossos estudos normalmente que a gente faz, né? A gente vai abrir para a nossa partilha, para as percepções que cada um teve aqui em cima desses ensinamentos, ok? Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui, vou fechar agora a gravação, porque agora nós vamos para a partilha, que é o momento mais íntimo nosso. Só faz a partilha quem está presente, claro, né? Aqui a gente consegue aprofundar um pouco mais dentro das experiências de cada um. E eu vou agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, eu já vou fazer isso, tem que ficar falando, mas dá um curte aí, inscreve no canal do YouTube para poder ajudar e o YouTube entregar isso para mais pessoas, para que as pessoas possam acessar o conhecimento para poder ajudá-las dentro do caminho evolutivo delas. Tá bom? Gratidão. Abraço. Até a próxima. Então, vou parar a gravação.